Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui com o nosso coração muito feliz, porque neste momento estamos começando a nossa manhã com uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento que nós nos reunimos aqui com o nosso coração elevado até a Deus, com os nossos pensamentos fixados em Jesus e abrimos a nossa alma para iniciar o nosso dia com as palavras do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje, meus irmãos, as nossas palavras aqui compartilhadas possam ser de muita serenidade, consolação e esclarecimento para o nosso coração. Que Jesus possa nos abençoar em mais um dia que se inicia, proteger os nossos passos e sempre nos guiar. Bom, meus amados irmãos, hoje nós iremos refletir sobre o passado. Quase sempre a gente não reflete sobre o passado, pelo contrário, a gente fica preso nas memórias do passado, mas não refletimos sobre o próprio tempo, a própria face do tempo que é o passado. Porque o passado, meus irmãos, é apenas uma face do tempo que reflete para nós aquilo que já passou e que não retornará. O passado é aquilo que já passou e que não retornará. E muitas vezes, com o olhar no passado, nós podemos encontrar muita consolação para a nossa vida presente. Ou podemos encontrar aflições e amarguras. Tudo depende também da forma como nós enxergamos o nosso próprio passado. Se estamos enxergando o nosso passado com consolação, com aprendizado, ou se estamos ainda fixados nas aflições, na melancolia. Então, o passado, ele pode ser um bálsamo de consolação ou uma grande aflição torturante para a nossa alma. Tudo depende da forma como nós enxergamos e interpretamos o nosso passado. Mas, meus amados irmãos, será no passado que nós encontraremos uma paz para a compreensão do que nos acontece hoje? A doutrina espírita nos revela muito claramente, e acredito que isso é uma mensagem de esperança para todos nós, que o que nos acontece hoje, o que nós passamos e enfrentamos atualmente é reflexo das nossas próprias atitudes do passado. Então isso traz uma consolação e uma esperança para que não nos revoltemos com o que acontece conosco, mas que tenhamos um pouquinho mais de compreensão, rogando a Deus força para tudo que nos ocorre, para que tenhamos força com a paz de Deus para enfrentarmos as situações. Mas vejamos que o passado, meus irmãos, ele não é apenas referente às nossas existências anteriores, não. O ontem já é passado. A semana que a gente já vivenciou também já é passado. Anos atrás em nossa existência atual também já é passado. Olha só. E muitas vezes nós ficamos apegados justamente a esse passado, o passado da própria existência, ao ontem, ao que aconteceu nos anos anteriores, ao que aconteceu há 10 anos atrás. Estamos ali, apegados ainda a essa face do tempo de algo que já passou e não conseguimos libertar isso que já passou. Ficamos fixados lá, fixados em relacionamentos que já se foram,
fixados, meus irmãos, em amizades que já seguiram rumos diferentes. Ficamos presos naquele passado de situações que nos machucaram, de momentos que foram tristes, de lembranças amargas. Ficamos presos no passado dos nossos erros. Ficamos lá, fixados naquele tempo, ruminando aquelas lembranças, trazendo dor e mais melancolia para o nosso coração. Quando nós vivemos fixados exatamente neste passado, nós não conseguimos, meus irmãos, viver o presente e muito menos sonhar com o futuro. Quando vivemos fixados nesse passado dolorido, de coisas que já se foram, mas estamos ali ainda apegados a isso, não conseguimos viver o presente, enxergar as bênçãos do presente e muito menos sonhar com esperança com o futuro. Sabe o que isso nos lembra, meus irmãos? Aquele mito da caverna. Acredito que muitos de nós já conhecem essa história, porque é uma história muito antiga que nós encontramos em uma obra do querido filósofo Platão. É realmente uma obra muito antiga. Neste mito da caverna, nós encontraremos ali, e aqui eu vou resumir ele com as minhas palavras, mas ali nós encontramos a história de alguns prisioneiros que estavam presos dentro de uma caverna. Havia ali, dentro daquela caverna, homens que estavam presos. E eles não tinham contato nenhum com a vida lá fora. Para eles, a vida era ali. Aquelas sombras daquela caverna. Era o que eles conheciam. Era onde eles estavam fixados. O único contato que eles tinham ali era através da fogueira, que fazia uma luz ali, uma sombra nas paredes com formas diferentes. Era isso. Era a única perspectiva que eles tinham da vida. Só que certo dia, um desses prisioneiros, ele foi libertado. E quando ele saiu para fora daquela escuridão daquela caverna, quando ele coloca o pé para fora, o sol quase ofusca ali as vistas dele, ele não consegue olhar direito de tanta claridade. Alguém que ficou tanto tempo na escuridão e nas sombras, quando se depara com uma claridade forte, não consegue nem abrir os olhos direito. E nesse momento, este ex-prisioneiro, ele sente medo, meus irmãos, ele se sente desamparado e desconfortável. Só que logo ele percebe toda uma vida que existe fora daquela caverna. Só que ele percebe a limitação que tinha lá dentro. E a vida, as oportunidades, as chances que estão lá fora. Só que quando ele estava preso, ele não tinha essa perspectiva. Ele precisou sair de dentro da caverna para ele enxergar toda uma vida que tinha lá fora. Esse mito da caverna, meus irmãos, ele traz muitos ensinamentos para nós, esse mito de Platão, do filósofo Platão. Mas vejamos que hoje, trazendo aqui para o contexto da nossa passagem, quando nós estamos fixados só no passado, é como se estivéssemos presos dentro dessa caverna, nos alimentando ali daquelas sombras, daquela escuridão, daquelas lembranças dolorosas, ficamos fixados no passado, dentro dessa caverna. Só que a vida lá fora, ela continua. A vida continua. Só que nós estamos aqui, dentro dessa caverna, presos no que já passou. E aí, meus irmãos,
quando estamos dentro dessa caverna do passado, fixados ali, não conseguimos enxergar as bênçãos e claridades da vida presente. Não conseguimos, meus irmãos, ter um olhar de esperança para com a vida. Por isso é necessário que a gente dê um passo para fora dessa escuridão do passado, meus irmãos, dessas lembranças tão dolorosas. É necessário que a gente dê um passo para fora, se depare com essa claridade e se liberte. Se liberte, meus irmãos, dessas sombras de tudo que já passou. E comecemos a enxergar um novo futuro para nós. A enxergar quantas chances temos de renovação no nosso presente. Que o que passou pode ter nos machucado, mas que a gente pode ter um olhar de esperança que no futuro será diferente. Nem sempre o que já nos aconteceu irá repetir, meus irmãos. Então a gente precisa dar esse passo para fora dessa caverna para enxergarmos essa vida que está lá fora, para os nossos olhos eles encontrarem com a claridade divina querendo nos abençoar. E sabe, meus irmãos, são algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos nessas situações, quando estamos muito presos nessas lembranças, nessas situações que já ocorreram. Nós podemos nos perguntar: como podemos viver as bênçãos do presente se nossos olhos estão apenas fixados no passado? Como podemos reconhecer as oportunidades que Deus nos concede se a nossa alma só pensa no passado? Por isso, meus irmãos, a mensagem hoje do nosso Evangelho é que essa face do tempo, o passado, ela é importante para nos trazer consolação. Mas a nossa vida é agora no presente. A nossa vida é no presente. O passado já se foi. Então é necessário que a gente busque consolação, compreensão ali, mas não nos fixemos exatamente no passado. Que os nossos olhos estejam aqui no presente e na esperança do futuro. Isso é importante para nós. E dessa forma que a gente compreenda, meus amados irmãos, que o passado ele constrói o nosso presente, mas é o nosso presente que irá construir o nosso futuro. Então hoje, meus irmãos, ele irá construir o amanhã. Se estamos estagnados no passado hoje, o que construiremos de esperançoso e benéfico e edificante para nós no futuro? Por isso hoje é a oportunidade que nós temos de fazer diferente, de nos libertar dessas lembranças tão dolorosas, de nos libertar dessas situações que já passaram. O hoje é um momento que nós temos para servir, para melhorar, para trabalhar no bem, para que assim nós possamos construir o nosso futuro de uma forma mais edificante. Dessa forma, nós iremos olhar para o passado com alegria, com o coração satisfeito, como aquela alma que serviu e fez o seu melhor com as condições que tinha. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essas palavras em nosso coração, nos lembrando que esta mensagem ela é inspirada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus em nosso coração, meus amados irmãos, e aproveitemos o hoje, aproveitemos o presente para a construção de um futuro edificante, a fim de alcançarmos o reino de Deus. Que assim seja.